tudo bom? Eu tô aqui com a Nena Cavanilde, que são um casal muito especial pra gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho com eles, porque eles são uma inspiração pra gente, por isso hoje a gente tá gravando com eles. A Evanilde vai contar um pouquinho como é que me conheceu. Na realidade eu conheci a mãe dela primeiro. E lembro o dia que a mãe dela chegou e comentou que ela estava tanto tempo casada e não podia engravidar. Foi num grupo familiar e eu orei pela mãe dela para que a mãe dela engravidasse e ela engravidou da Michele. Então a gente acompanhou todo o processo, via a Michele nascer, via ela, né, crescer e se tornar essa moça linda que é hoje. Então eu a conheço há bastante tempo. Na verdade, eu só me lembrei agora da história, né? Mas eu não me lembrava mais dessa história. Então, me conheci realmente Michele depois do Moacir com a Raila, né? E se a minha esposa falou, é verdade, né? Então, mas eu não me lembrava desse detalhe. Mas com certeza, eu acho que como homem a gente esquece algumas coisas, né? Então, também é o mesmo processo que a gente conheceu junto a Michele como casal desde... Até antes, né, de nascer, a gente já orava, então já intercedia por ela e aí tá aí hoje, né? Aí vocês lembram como é que vocês conheceram o Ítalo? Que momento? Eu tenho uma visão do Ítalo, assim, uma coisa que eu nunca me esqueci. É interessante porque eu vi como a gente conheceu desde pequeno e como outras moças da igreja que a gente também tinha um relacionamento com a família, e a gente toda vez que chegava algum rapaz de fora, né, que a gente não conhecia, a gente ficava assim meio como um pai já, né, opa, quem é esse cara, né? Então, daí eu soube que vocês acabaram se conhecendo, se eu não me engano, via internet, né? E eu me lembro, se eu não me engano, de uma vez que ele veio num culto, numa quarta-feira, e ele estava sentadinho ali, de cabeça baixa, e eu ficava olhando, quem é esse cara? O que ele quer com a Michele? Então, disso eu me lembro, assim, foi a primeira vez que ficou bem marcado para mim. Assim, que eu posso dizer que eu nunca vou esquecer disso. Estava ali. Depois, a gente foi conhecendo ele e tal. E talvez, como sentimento de pai, a gente ficava meio desconfiado. Mas essa imagem eu tenho ali, sentado ali na cadeira, num culto, olhando pra gente, ali envergonhado, né? E ali então a gente começou a conhecer. O momento que eu lembro foi a primeira vez que eu vim aqui, né, na igreja. Foi num culto uma quarta-feira, que a gente teve a separação, os homens para um lado e as mulheres para o outro. Daí a gente começou a orar ali, botar alguém que queria colocar alguma coisa para estar orando. E eu me lembro que eu estava ali junto com eles, estava eu, o Moacir, tinha um amigo do Moacir lá de Porto Alegre, eles chamam de Alemão, né, Alemão. E daí eu lembro que eu tava ali e tava bem nervoso, né, porque era tudo novo pra mim, eu não tinha esse hábito, né, de estar fazendo assim, estar reunido com os homens e tudo, na igreja evangélica. E eu fiquei tava bem tenso, não sabia o que falar. E aí o Alemão olhou pra mim e falou assim, tá, mas não tem nada pra orar, não sei o quê. Pra Michele, tua parceira, não sei o quê. Né? Que gauchês. E daí eu lembro dessa cena, né? O meu primeiro contato, assim, com o Nena aqui, com o pessoal. Eu lembro que a gente tirou também um monte de foto, mas isso foi num culto de domingo mesmo. Tirou foto, assim, com as pessoas ali do Tio Louro, Bel. A primeira vez que eu vim no culto mesmo, né? Que não era no culto familiar. E esses momentos, né? São os primeiros momentos que eu lembro. Nós só analisando o Ítalo, né? Porque eu ficava só olhando, até que, claro, a gente foi conhecendo o caráter, foi vendo que era um menino, né? Uma pessoa boa. Deixou de achar que tu estava doidinha de trazer ele lá pra cá. A gente conheceu o caráter dele, né? E assim, viu, olha, é um menino... Tá aprovado? Especial. Tá aprovado. Provadíssimo. Com certeza. Pagou pra ele. Se você pudesse hoje dar um conselho pra mim, qual é um conselho que vocês acham que é importante na nossa vida? Qual conselho vocês dariam?
O conselho que eu daria é que, em primeiro lugar, o coração de vocês estivesse sempre em Deus. Porque se você estiver ligado em Deus, o relacionamento de vocês vai estar sempre forte. Ninguém vai conseguir, nenhum problema, nenhuma dificuldade vai conseguir separar vocês dois. Quanto mais perto de Deus, mais unidos vocês vão estar. Nada vai separar vocês. Tem tempos na nossa vida que, quando a gente está solteiro, quando a gente está casado, muitas vezes surgem tempos mais difíceis ainda, porque quando você está solteiro, mesmo que você está namorando, né? Digamos, você tem um certo compromisso, mas é um compromisso em um nível. Quando você tem um noivado, é um outro nível. Quando você casa, aí é um nível para a vida toda. Então, o meu conselho é que vocês nunca fiquem dizendo, em tempos difíceis, em tempos complicados um para o outro, vamos nos separar, vamos nos deixar. Nunca verbalizem isso, né? Conversem sobre essas coisas, mas não fiquem verbalizando em qualquer situação, acho que é melhor a gente separar, acho que isso tem que... Não se permitam isso, né? Lutem pelo relacionamento de vocês. Hoje ainda li que casamento é como um jardim, né? Tem que ser tratado, tem que ser bem cuidado, tem que ser... Tirado. E é um grande desafio hoje, né? Não é fácil casar, mas é difícil permanecer casado. O problema, casar é fácil. Agora, permanecer casado, esse é o grande desafio. Então, lutem pelo relacionamento de vocês. Que seja até que a morte se separe. Ele vai botar 40 segundos, aí tu vai pegar a caixa e tu pode chutar tudo que tu achar que é. Tá. Só que tu não pode dar tampa, só mexendo, sabe? Tá. Depois que tu falar todos os que tu acha que é, nós vamos passar pro Nena. E só depois eu vou dizer se algum de vocês acertou e a gente vai passando pro próxima... Tem mais que uma coisa aí dentro? Não, só um. Tá. Então tem 40 segundos, né? Ó, pode pegar a caixa. Aí só mexendo, não pode... Valendo. Começou. Não pode botar a mão. Só cuidado pra não virar de ponta cabeça, senão a caixa, a tampa sai. Tá. Isso, é só pelo barulho. É um esmalte? Pode ir chutando, daí depois eu falo se tá certo ou não. Pode. Esmalte. Ai, meu pai. Chuta, senão eu vou ter Tá acabado. bom, tá acabando. É um esmalte, um batom. Não. Ai, meu Passou. pai, o que pediu pra dentro dessa caixa? Um bombom? Eu? Acabou o tempo. Acabou. Ai, mas que caixinha difícil. Agora é a Reverenda. É eu? Ah, se eu fosse fácil, né? Não era adivinho daí. Adivinho. Tampa bem. Ah, não adianta, não dá pra ver também. Boa Valendo. sorte. Corujinho. Pode chutar. Esmalte não é. Mas tu pode falar o que ela falou, se tu quiser. Esmalte. O Né? pessoal deu o esmalte Sabonete hoje. não é. Ai. Pode ser. Ai. Tá. Relógio. Relógio de pulso. Escovinha pequena, não pode ser. Não. Deu? Nossa. A outra caixa ali. E aí agora eu vou dizer se vocês acertaram ou não. Então vocês seguram a caixa, vocês não podem abrir, porque se vocês errarem, Tá. volta pra gente, tá? Pode segurar por enquanto. Tá. Os dois, pode segurar. Isso. Então acho que eles acertaram ou erraram? Fácil, né? Acertar, eu acho. Então acho que eles acertaram? Sim. Bom, vocês acertaram e vocês podem abrir junto e é isso Mas aí. o que tinha lá dentro? Só Botam... Ah! Que legal! Aqui. Ah! Conseguiu acertar, nossos parabéns. Legal, nossos parabéns. É isso que tá escrito? Não é nossos Não! Vocês aceitam ser nossos padrinhos? Que lindo! Claro! Nossos parabéns.
conheço. Ai, que legal! Você poder ser padrinho de alguém! Ai, que legal! Eles disseram que aceitam? Sim! Tem 40 tá. segundos pra Eu gente. nunca pude ser Aceitamos? padrinho! Ainda, né? Eu nunca Com pude! certeza! Agora vai poder, né? Ai, que bom! Oi, gente, eu tô aqui na casa do Erenilson e da Tauana. Oi, Oi? se é a Michelle um pouco antes do meu casamento, que foi em 2014. E depois a gente começou a se falar mais, né? Mas no começo a gente não tinha muito contato, eu já estava um tempo na igreja, né? E a gente se conheceu na igreja. E depois a gente criou mais contato depois de entrar no assunto mesmo do meu casamento, a gente se aproximou mais. Eu conheci a Michelle também, foi na igreja, e já tem uns 9 anos que eu conheço ela e a família dela, e ultimamente a gente está fazendo alguns programas juntos bem legais. Bom, eu lembro que eu conheci a Tauana. Bom, primeiramente eu conheci o Eri primeiro, porque ele vai na mesma igreja que a minha. E eu lembro que a primeira vez que eu vi a Tauana foi quando ele levou ela e ela tava lá na frente e não falou com ninguém. E daí, tipo, como o Eri começou a namorar com ela, levou. Aí eu lembro que as menininhas ficavam, olha, aquela deve ser a namorada do Eri. E a gente cochichando, deve ser, porque eles entraram de mão dadas e tudo mais. Só que a gente, nossa, foi um bom tempo depois pra eu falar a primeira vez com a Tauana. Eu não lembro como é que foi que a gente falou pela primeira vez. Eu lembro que realmente a gente começou a se falar mais perto do casamento dela. Eu lembro que eu fui no chá de panela dela surpresa. E uma história que a gente tem engraçada foi no chá dela, porque eu lembro que eu tava bem próxima a ela e aí tinha uma brincadeira que eles sortearam, pediram pra ela escolher algumas pessoas pra contar alguma história que passou com ela. Aí, aquela semana eu sabia que eu tava conversando bastante com ela e eu tava com medo que ela me chamasse. Então eu olhei direto pro chão, pensei, eu vou tentar evitar o contato visual pra ela não me chamar. Eu olhei pro chão e ela me chamou. Foi a primeira que ela chamou, eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar agora? E ela escolheu mais 2 pessoas. Só que eu pensava que ela tinha menos contato com aquelas pessoas do que comigo. Só que as outras 2 pessoas que falaram primeiro que eu, tinha um monte de história pra falar dela. Eu não sabia o que falar, porque eu não falava com ela direito, só comecei a falar aquela semana. Aí eu falei, se eu não tiver nada pra falar, o que eu falo? Eles falaram que eu podia inventar qualquer coisa em relação a Tauana. Aí eu cheguei, e eu lembro que aquela semana eu tinha caído da escada. A mais doida, sair rolando a escada. Eu levantei e falei assim, pensei, eu vou inventar qualquer coisa porque eu não tenho nenhuma história pra contar com ela. Eu levantei e falei assim, bom gente, eu quero começar pedindo desculpa, porque na verdade esse não foi um chá surpresa, na verdade a Tauana já sabia de tudo, eu não consigo mais esconder. A Tauana ficou vermelha, eu falei que na verdade eu tinha caído da escada e eu comentei com a Tauana que eu não ia poder ir no chá e que eu mandava o presente depois. E que eu tinha esquecido que era surpresa. E todo mundo levantou e queria me bater. Aí a Tauana... depois todo mundo ficou perguntando pra Tauana e pra mim se era verdade essa história. E até hoje ninguém sabe se era verdade ou não. Se eu tinha contado pra ela, se ela fingiu tudo. E é isso, uma história engraçada que eu lembro foi essa. Eu conheci o Ítalo na igreja, né? Pela Michelle. Porém, eu ouvia falar dele muito antes de conhecê-lo. Pelo fato dele se conhecer online, né, pela internet, a Michelle me contava muito dele, sobre a ansiedade dela de vê-lo, né, de poder estar ao lado dele. Então, quando ele chegou, eu já tinha uma noção de como ele era, né, e hoje a gente é super amigo, né, desse casal maravilhoso, e é isso. Eu conheci o Ítalo, também foi na igreja. Hoje a gente é muito amigo, eu gosto muito da amizade dele, e a gente faz bastante programas
junto, várias coisas que a gente vai fazer, a gente convida eles. E eles gostam de vir aqui na nossa casa, é bem legal a visita deles. Eu conheço o Ítalo já há uns 6 anos, 5 anos. Não, vai fazer. Vai fazer Ah. 6 anos. 6 anos já. 6 anos. Já tem 6 anos já. E que essa amizade dure pra sempre. É isso aí. Então, o primeiro contato que a gente teve foi na primeira vez que eu vim conhecer a Michelle, né, e os pais dela. Que daí eu vi o casal na igreja, né, mas de longe. A gente não tinha ainda, como eu cheguei, não conhecia bem ainda, né, então foi o primeiro contato ali. Então só mais pra frente que a gente foi falar mais, conversar mais, tá tá no louvor ali, né. Então, no começo, assim, pra mim foi novo, né. Cheguei na igreja, vocês já se conheciam, mas a gente já não se conhecia tão bem assim e a gente foi trabalhando em cima disso. Depois que a relação ficou melhor, né, que a gente começou a se conhecer mais, eu lembro de uma situação que o Eri me convidou pra comer um lanche lá no amigo dele, daí eu vim de moto com ele. A gente foi, eu não conhecia nada por aqui, não sabia nem pra onde é que eu tava indo, eu sei que eu tava seguindo ele de moto, né. Daí ele não era casado ainda, né, nessa época. Foi depois do ensaio do louvor, se eu não me engano, a gente ensaiou, terminou de ensaiar lá, vamos comer um lanche, vamos lá, eu peguei a moto, fui com ele. E vocês estão lembra, né? Muito legal. Daí, e quando que eu volto pra casa agora? Daí ele foi lá de moto e me deixou lá na Vila Real. Aí de lá eu fui embora. Aqui eu tô em casa. Essa eu lembro uma situação que foi bem no começo, assim, e que eu lembro do ele. E daí só seriam coisas do casal, né? Que a gente fez junto, né? Então, o que ficou que é o mais recente, mais marcado, foi a nossa saidinha ali pro bondinho, né? Ai, Foi bacana, foi uma tarde legal, assim. Então ficou bem marcante aquele momento ali da gente. É isso. Aí tu tem 40 segundos e aí tu pode chutar o que tu quiser. Aí antes de eu falar que se tá certo ou tá errado, o Eri vai tentar a mesma caixinha, tá? Daí depois eu digo quem acertou dos dois. Pode começar? Valendo. Pode chutando aí. meu Deus do céu. Uma coisa de plástico. Tá difícil, Michelle. Vai chutando qualquer coisa, vai que... Vai chutando. Fala alguma coisa. Eu não faço ideia, gente. Tá paralisado. Uma bike. Fala. Essa menina é muito... apontador, Essa menina é muito ruim. um potinho. Deu. Acabou os minutos, os segundos. Posso tirar? Tá contando? Valendo. É difícil tu querer chutar Vai chutando, não tem problema errar. uma pedra. Pedra do sapato. Vai chutando. Se quiser falar o que a Tal falou também, não tem problema. Não, pode ser um apontador, esse quadradinho. Dá impressão pelo preço. Vai, chuta. Borracha, Um computador. um parafuso, Deu. Uma coruja. Vocês são ruins. Não, brincadeira. mas é Tem difícil. uma né? outra caixa que eu vou botar aqui no meio. Se vocês acertaram a primeira etapa do negócio, vocês abrem. Se vocês não acertarem, daí vocês não abrem, entendeu? Vocês acham que vocês acertaram? Eu errei. E tu? É difícil. É difícil. Eu acho que eu acertei. Então, qual que tu acha que é? De todos que tu falou? Uma pedra. Uma pedra foi engraçada. Então, o que a gente pode dizer
é que um de vocês dois acertaram. Depois a gente fala o que que é. Mas então pode ir pra próxima etapa. Pode abrir esse primeiro. Não vai pular nem alguma coisa nenhuma. Ai, que legal! Daí tem o balão também. Ai, que massa! Ah, não tá. Não... Ai, que legal! Ai, que legal. Ai, que legal. A alegria dele. Ai, que legal. Ai, eu gostei. Ai, que legal, eu queria uma pedra. É que na realidade ficou virado pra cá, né? Aham. Agora vocês têm 40 segundos pra decidir. É, vocês têm 40 segundos pra Bem rápido decidir. assim. Bem rápidos. Ah, agora fechou, né? Eu aceito de coração. Nem deu 40 segundos, Não, né? Ai, meu Deus. Isso aí vai ser um prazer pra gente. Então vai cair, hein, que temos... Ó o baby, ó o baby. Tem que pagar a cuidado. indenização. Cuidado. É um momento de grande felicidade. Mas cuida com... Cuida com o baby. Preparado? Não. Tu vai ter que contar uma história. Eu não sei o que será que eu vou contar. Tá. Não é pra se bobear. É um papo sério aqui. Oi, gente. Olá. Hoje eu tô aqui com meu irmão. Eu tenho uma revelação pra fazer. Muitos acham que ele é meu irmão, mas ele é adotado. Eu tinha que contar pra galera. Vamos começar com meu irmão contando uma história da gente, que a gente passou junto quando a gente era pequeno, sei lá. Pode contar. Uma história que eu lembro dela era quando a gente morava em Balneário. A gente sempre brincava de esconde-esconde, ping-pong. E uma vez a gente tava lá jogando e sem querer eu cavo a mangueira. Então o quê? Então isso o quê? Eu não entendi coisa nenhuma. Não. Tu fez o quê? Que- A torneira, mangueira. Quebrou a torneira. Eu não lembro disso. Eu não sei a história. E aí todo mundo saiu correndo e ela ficou lá pra ganhar culpa. Sério, eu não lembro dessa história. Um pouquinho. Deixa eu ver. Uma história que eu passei. Eu, tu e o Ítalo. Eu acho que foi quando o Vini era muito legal. E quando o Ítalo veio aqui, ele simplesmente sentava no nosso meio o tempo todo. Era no carro, era no sofá, qualquer lugar que a gente ia, o Vini tava lá no meio. Confessa, foi o pai que te pagou pra tu sentar ou tu queria com quanto? Uns 50 reais. Sei. Enfim, não teve quem negociasse com o Vini, porque o Vini não saía do nosso meio. Por onde é que a gente fosse, ele tava no meio. Tá, nessa caixa tem alguma coisa e tu vai ter 40 segundos pra descobrir o que tem dentro. Só que tu vai ter que usar essa venda de coruja. Não, é sério. 40 segundos pra descobrir o que tem. Aí, ó, não pode virar a caixa assim. Só eu, hein? Só mexendo, tá? Aí tu tem que... Matão. Não, aí tu tem que descobrir... Como é que você acertou? Não, brincadeira. Aí tu tem que descobrir o que tem dentro, daí tu vai chutando. Depois no Tá, final... mas eu não posso ter botar a mão sem? Não, é só mexer não. E no final... Tem pedrinhas da casa da construção do vizinho. Não. Tu tem que chutar isso quando eu estiver contando, né? Os minutos não, os segundos. Aí, depois no final eu digo se tá certo ou errado. Se tu acertou, tu pode pegar a outra caixa que está lá, que tem uma pedra. Oh, não, brincadeira. E aí você pode ganhar um prêmio ou pagar um mico. Se tu errou, paga um mico. Se tu acertou, ganha o prêmio. Tô contando, então tu já pode ir chutando tudo. Tem dica? Não. Vai chutando tudo que tu achar que é. Quando acabar o tempo, te aviso. Um batom.
Vai chutando, eu falo no final se tu acertou ou não. Um dado. Uma bala. Ah, não sei. Vai chutando, tá acabando. Uma pilha. 5, 4, Uma caneta. 3, Um lápis. 2, 1. Pronto. Agora tu já pode tirar a venda. Como é que tu se sentiu de coruja? Olhando pra todos os lados. Ah, tá. Tu acertou. Tu acha que tu acertou ou não? Não. Tu acha que tu errou? Deixa eu até sentar direito aqui. Tu acha que tu errou? Uhum. E... Nossa, isso que é confiança, isso. É, mas se tu tivesse acertado, tu acha que seria de todos qual que tu acha que teria sido certo? Um batom. O botão, vamos ver. Se tu acertou, tu pode abrir, tá? O botão. Pode tirar e pode abrir. Pode tirar, pode. Não é um guarda-chuva. Tu que sabe, tu quer mostrar. E agora, tua resposta? Qual que é a tua resposta? Sim! Tem certeza? Tu vai jogar as pétalas das pessoas que nem aniversário. Ah, lembrei de uma história. É aquela lá foi dela. Os meus pais, eles casaram na igreja. Quando eles Umas 4 vezes. umas 4 vezes. A primeira foi no civil, aí enfim. Daí eles se casaram na igreja quando eles já estavam completando 25 anos. Não, 25 não, 23 anos. Aí o Vini foi jogar as pétalas, ele entrou jogando as pétalas. Em vez de ele jogar no chão, ele jogava na cabeça dos convidados. Fazia eles comer as rosas. Aí eu lá atrás tava olhando ele jogando na cabeça. Eu acho que ele tava nervoso. Ele jogava assim na cabeça das pessoas e as pessoas passavam a mão com as pétalas. Então eu não posso te convidar pra fazer isso, porque senão tu vai jogar nos convidados de novo e não vai prestar. Então a resposta foi sim? Ok! Jogou. Então é isso, né? Quer falar mais alguma coisa? Não. É isso. Agora é pra acabar com a brincadeira. Não, não está. É isso. Um beijo. Tchau. Tchau.